Oi, boa noite. Muito boa noite. Tô fazendo aqui a transmissão tanto pelo Instagram quanto pelo YouTube. E desde já eu quero desejar muito boa noite para quem tá entrando, agradecendo já a presença. Hoje nosso assunto é bem polêmico e eu conto com a participação de vocês, tá? Nós vamos ter também a participação especial de uma pessoa. E, como eu disse, eu conto com a participação de vocês, com perguntas, com sugestões, tá certo? Hoje eu quero falar menos e eu quero ler mais, tá? Participação de vocês. E queria dizer que eu tô morrendo de saudade. Gente, fazia tanto tempo que eu não fazia uma live, certo? Que eu confesso que eu tô assim com saudade, né? Dividida aqui entre dois computadores. Deixa eu ver se eu desligando. Melhora a cor. Certo? Muito boa noite. Uma excelente noite para vocês. Meio de semana, final de ano chegando, muita gente na correria, não é verdade? Mas é uma correria maravilhosa, abençoada, né? Para quem tá de férias, que bom, né? Algumas pessoas estão de recesso, às vezes eu fico olhando assim, eu vendo os memes, né? Dos professores. Tô aqui conversando um pouquinho enquanto as pessoas entram, tá? Os memes de alguns professores. Eu tô de férias, né? Acabei de ver um que dizia assim, quanto é 1 mais 1? Não sei, estou de férias. Gente, professor não tem férias, viu, em dezembro. Só lembrando, sem querer estragar o Natal de ninguém. Mas professor não tem férias em dezembro, tá? Professor tem férias em julho. Teve uma exceção agora por causa da pandemia. Mas em dezembro o professor tem recesso. O mês de janeiro, é exclusividade da escola. Então, a qualquer momento, se a escola chamar, o professor tem que ir, tá certo? Fora que em janeiro tem a semana pedagógica, tá? E agora as aulas que se iniciam em janeiro, né? Tem escola que eu já tô sabendo que 14 de janeiro ou 17, algo do tipo, já está retornando período escolar, viu? Então, você que é professor, aproveite aí seu recesso, curta suas férias, o que seja, mas curta bastante descansando e, pelo amor de Deus, com máscara. Por favor, continuem se cuidando, continue com as restrições, tá? Você que tomou a 3ª dose, não acha que você está curado, tá certo? Então, vamos pensar na gente, na nossa família, vamos pensar nos outros. Então, não custa nada prevenir, né? Então, a gente se previne e aí fica tudo bem, tá certo? Muito boa noite para quem tá entrando. Muito obrigada pela presença, tá? Gente, nós vamos começar, vou aqui esperar. Eu convidei uma mãe, tá? Para participar dessa live. Eu achei que a participação dela ia ser, não, né? Vai ser maravilhosa, porque ela, como mãe, vai poder passar pra gente um pouquinho, né, do sentimento sobre esse assunto, tá? Que é um assunto muito sério. O assunto é tão sério que essa semana eu ia falar sobre TDAH e acabei mudando pra gente falar sobre o eletrochoque, tá? Então, eu acabei mudando o tema da live para poder tratar sobre esse assunto. E eu quero deixar bem claro, que aqui na nossa página a gente trabalha inclusão, tá? Nós não temos partido político, nós não temos time de futebol e não temos religião, tá certo? Então, nós não vamos trabalhar política. Por mais que o assunto envolva política, a gente não vai levar para a política. A gente vai levar para o social, a gente vai levar para a inclusão. O tema de hoje é sobre o eletrochoque, certo? Vamos chamar querer, né? O ministro da Saúde quer colocar eletrochoque como forma de tratamento para autista severo, tá certo? Nós temos 3 nomenclaturas.
nível 1, nível 2, nível 3 para autismo, ou, né, o nível mais simples, o moderado e o severo. Esses estão começando, tá? Leve, moderado e severo. O leve, moderado e severo tá começando a cair em desuso, certo? E eles estão começando a chamar nível 1, nível 2, nível 3, tá bom? Ah, Samira, e qual que eu uso? Qualquer um dos dois, porque ainda não saiu nenhum artigo científico sobre isso, ainda não saiu nenhuma lei sobre isso. Então, continuam os dois termos. Se você chamar autismo 1, 2 ou 3, está correto. Se você chamar leve, moderado ou severo, está correto, certo? Nós estamos com pezinho em 2022, então é bom também a gente lembrar que o termo Asperger tá caindo em desuso, tá certo? E a partir de 2022 não será mais aceito, tá? Ah, como assim, Samira? Meu filho é Asperger. O seu filho é autista leve, tá? A partir de agora, de acordo com a lei, tá? Em 2022, o seu filho não é mais Asperger, ele é autista leve, tá? E por que isso? Para que o seu filho tenha todos os direitos que um autista tem, porque Asperger não deixa de ser autismo, tá certo? Se a gente fosse falar sobre o Asperger num sentido bem coloquial, tá? Num sentido assim, Samira, eu não entendo essas diferenças. Me explica com palavras bem simples. Seria tipo, o Asperger seria o nível leve do leve, entendeu? É como se existisse um levíssimo, tá? Só que não existe essa nomenclatura, tá bom? Mas seria um autismo levinho, aí vem o autismo leve, o moderado e o severo, tá bom? Então, o Asperger, a partir do ano que vem, né? Daqui a algumas semaninhas, nós não usaremos mais esse termo, tá certo? Então, não se espante, tá? Você que tem seu filho laudado com o termo Asperger, de preferência, tá? Volte ao neuro para que o seu filho receba um laudo de autista leve e tenha direito ao que ele, de fato, tem direito. Tá certo? A carteirinha, a vaga de estacionamento, prioridade na fila, tá certo? Prioridade em atendimento e por aí vai, tá certo? Então, vamos lá, né? Vamos conversar aqui. Deixa eu ver, eu acho que a pessoa que eu convidei ainda não entrou. Se entrou, eu não vi, mas não entrou. Vou aguardar enquanto ela vai entrando, tá certo? Eu vou conversando com vocês, tá bom? Gente, olha só. Por que que a gente decidiu conversar? Ela tá falando aqui comigo. O filho dela, tá certo? Por causa do filho dela, ela teve um atrasinho, tá bom? Mas ela vai entrar. Gente, por que que eu resolvi trabalhar esse tema, certo? Porque é um tema absurdo, tá bom? Como eu disse, nós não vamos entrar em assuntos políticos, nós não vamos entrar em partido político, não interessa, tá? Aqui partido político serve esse ministro. Pra gente isso não é o importante é o autismo, o importante é o que estão querendo fazer. Gente, o eletrochoque nada mais é do que um mecanismo, certo? Feito através de eletromagnéticos, tá? Colocado na cabeça da criança não, né? Do autista, tá? É porque eu trabalho tanto com criança, gente, que eu acabo falando muito criança, né? E acabo não esquecendo que existem autistas jovens e autistas adultos, não é isso? É só o meu costume de trabalhar com criança, tá? Então, veja bem. Através desses elétrons, o autista vai receber choques que vão causar convulsões. Essas convulsões vão colocar o comportamento do autista no lugar.
tá certo? Ó, você vê, ó, tô toda arrepiada, né? Não dá pra perceber não, mas você vê que até o tom de voz muda, né? A gente tenta assim, ser mais levinha, a gente tenta ser um pouquinho mais meiguinha, mas é tão difícil, gente. Então, o que que acontece? Qual é a proposta? A proposta é causar convulsão num autista severo, tá? Que ele chama de agressivo, autista agressivo, né? Então, até o termo é errado, né? Assim, até o termo machuca, tá? E eu que não sou mãe, né? Quem me acompanha sabe que eu não tenho filho biológico, tá? Eu tenho filha pet, então não conta, tá certo? E eu fico revoltada. Imagine você que é pai e você que é mãe, né? Imagina você que tem alguém na família com autismo, tá? Então, às vezes, assim, a gente tenta controlar a emoção, mas é um pouco difícil. Ricardo Normando, o eletrochoque para questões TEA é um retrocesso tremendo. Retrocesso demais, demais, demais. É um absurdo mesmo, é desumano. Exatamente, é desumano. Gente, quando eu li, e eu não vou mentir pra você, eu não consegui ler tudo, tá? Tem muita coisa a respeito sobre esse eletrochoque, mas eu não tive condições emocionais para ler tudo sobre eletrochoque, tá? A verdade é essa, eu não tive condições emocionais, porque quanto mais eu lia a respeito, mais eu ficava revoltada, mais eu ficava indignada e aquilo tava me causando mal, tava me fazendo mal. Então eu decidi parar de ler sobre eletrochoque, certo? Eu já tive convulsão, doeu demais. Pois é. Quem já viu alguém tendo uma convulsão, tá certo? Quem tem alguém na família que está passando por isso, sabe muito bem, né? Então, gente, é desumano, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eletrochoque, tá? Para tratar autista agressivo. Primeiro, tratar. Gente, não se trata autismo porque autismo não é doença. Tá certo? Vamos logo tirar esse termo tratar. Então, Samira, eu adoro o teu trabalho, eu te acompanho, eu te acho uma profissional maravilhosa, eu vou levar o meu filho para você tratar. Desculpa, eu não vou tratar o seu filho, tá? Por quê? Porque o autismo não é tratável, a gente trata doença. O autismo é um transtorno neurobiológico do desenvolvimento. Eu vou fazer o quê? Eu vou acompanhar o seu filho, eu vou ajudar o seu filho no processo de desenvolvimento, tá? Seja como psicopedagoga, neuropsicopedagoga, ou seja como terapeuta ABA, certo? Então, assim eu vou cuidar do seu filho. Então, eu prefiro dizer que eu vou cuidar do seu filho. Eu prefiro dizer que eu vou acompanhar o seu filho. Porque tratar eu não vou, tá bom? Samira, mas tem autista que toma remédio. Exatamente, mas ele não toma remédio porque ele é autista. Ele toma remédio porque ele tem comorbidade, tá? É muito difícil, eu não vou dizer que é impossível, mas é muito difícil uma pessoa nascer autista e não ter comorbidade. Justamente a convulsão, problemas para dormir, TDAH, toque, TOD, tá? E várias outras, tá? Então, pode ter várias outras comorbidades. Então, ele vai tomar remédio, né? Vai tomar algum tipo de medicação para essa comorbidade. Se o seu filho não dorme bem, como ele vai passar o dia bem? Independente dele ser autista, gente. Independente. Quando você não dorme bem, no dia seguinte, você está bem? Eu não estou. Você está? Então, você imagina uma criança com autismo, tá? Então, ele não vai estar bem no dia seguinte. Então, ele precisa realmente ser acompanhado por um neuro, por um psiquiatra, tá certo? Para poder trabalhar essa parte do sono, para poder trabalhar essa parte do TDAH, né? Ai, o meu filho é autista, ele é elétrico. Gente, eu não consigo sentar para fazer a tarefa com meu filho porque ele não para.
Então, vai haver uma medicação para o seu filho se acalmar, para o seu filho ter um pouco mais de concentração, para ele conseguir fazer suas tarefas da escola, suas tarefas diárias, tá certo? Mas o autismo em si, ele não vai ser tratado, tá? O seu filho vai nascer autista e vai falecer autista. As intervenções, que é o que nós fazemos, tá? A equipe multidisciplinar, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, educador físico, psicopedagogo, professor de reforço escolar, tá certo? Então, o que o seu filho precisar, tá? Vai fazer com que o seu filho melhore, faça com que o seu filho tenha comportamentos mais aceitáveis para a sociedade e vai fazer com que o seu filho tenha comportamentos adequados, socialmente falando, para que ele tenha uma vida autônoma. Então, esse é o nosso interesse. Fazer com que ele tenha autonomia, tá certo? Você vai perceber que o seu filho vai ter uma grande evolução. Antes ele não sabia nem vestir um calção. Começou a fazer intervenção, ele passou a vestir o calção. Gente, isso é uma grande evolução, tá certo? E a gente vai comemorando cada passo, tá? Então, para começo de conversa, o termo já tá errado. Tratar autismo, não vai tratar. Autismo agressivo. O que é um autismo agressivo? Alguém pode me explicar? É um autista que sai batendo nos outros? É um autista que sai agredindo todo mundo? Porque se estivesse relacionando a autismo severo, o nome não é agressivo, é severo. Por que que recebe esse nome? Porque necessita de mais intervenção, necessita de mais ajuda nas suas tarefas diárias, tá certo? Então, por isso que ele é severo, porque ele tem mais prejuízo, mais genes foram afetados. Graças a Deus nós temos a neurociência. Por que que eu digo graças a Deus? Porque a neurociência tem se dedicado bastante a estudar o autismo, tá? E a gente sabe que quanto mais precoce a intervenção, quanto mais intervenção a criança receber, maior a possibilidade dela se tornar um adulto autônomo, certo? Então, ele pode sim ser um autista severo e, devido às intervenções, tornar-se moderado ou leve. Como a falta da intervenção pode fazer com que ele seja leve e tornar-se moderado ou severo. Verdade, cada pequeno passo é uma evolução. É uma evolução, é uma festa que a gente faz, tá certo? Eu, como terapeuta, digo, gente, eu comemoro junto com os pais. A felicidade também é minha, sabe? É uma gratidão que é inexplicável, tá? E o mérito é do autista, tá certo? O mérito não é do terapeuta, é dele que se esforçou, tá? É dele que aceitou a intervenção, é dele que se esforçou, tá? E a gente com jeitinho, com amor, porque não pense você que o autista não sente quando é amado, porque ele sente, tá? Ele sabe muito bem quando o terapeuta trabalha somente pelo dinheiro e quando ele trabalha com amor, né? Eu até digo, eu trabalho por dinheiro, mas eu trabalho com amor, né? Então, faz uma grande diferença, tá certo? Então, gente, olha só, esse eletrochoque, né, para os autistas agressivos, né, que não existe, tá? Ele é um tratamento feito à base da eletroconvulsoterapia. O nome tá aqui, eu tô lendo aqui na internet, tá? Tratamento por eletroconvulsoterapia. Daí já começa o absurdo, você provocar uma convulsão na pessoa, tá? Daí já é um absurdo, provocar a convulsão, tá? Uma vez provocada, pode ficar pro resto da vida, tá certo? Lembrando disso, tá? O mérito é dele, mas a nossa felicidade é muito grande quando vemos o resultado. Gente, é enorme, sabe? Dá vontade da gente filmar, mandar pro pai, mandar pra mãe, mandar pro avô, mandar pra avó, né? É uma felicidade imensa, verdade, viu, Clau? É uma felicidade, assim, que você muda, você ganha o seu dia,
né? É impressionante. Quando eu lembro do meu primeiro aprendente, no dia que ele me abraçou e me cheirou, sabe? Ele não sabia beijar. Então o beijo dele era um cheiro. Ele apertava a gente assim no nariz, sabe? Aí fazia. Aí ele me abraçou, justamente aqui no braço, e fez isso. Gente, eu ganhei o meu dia. Sabe, assim, você não tem ideia da felicidade que eu senti, sabe? Foi uma coisa assim tão emocionante que é como você disse, né? Quem é terapeuta que sabe a felicidade que a gente sente. Então, veja bem, ó. Pacientes, tá? Diagnosticados com TEA com comportamentos agressivos. Comportamento agressivo. Então, quer dizer que eu vou tratar, tá? Uma pessoa com TEA agressivo com agressividade. Por acaso isso não vai de encontro aos direitos humanos? Por um acaso é agredindo que eu vou ensinar a criança a amar, a ter empatia, a ajudar o próximo? É com agressão? Eu não aprendi isso estudando, não. Ele deveria experimentar nele antes de criar esse suposto tratamento aos olhos dele. Eu comentei isso hoje. Cláudio, eu falei essa frase hoje. Ele devia fazer nele para ver como é bom. Né? Foi exatamente a frase que eu disse. Ele devia fazer nele para ver como é bom? Né? Exatamente. Aí, olha só, gente, o que diz aqui um trecho do documento. Tá? Eu tô fazendo questão de ler porque não é algo meu, tá? A eletroconvulsoterapia tem sido apontada como uma opção no tratamento da agressividade, especialmente a autodirecionada, tanto a pacientes com neurodesenvolvimento adequado, quanto em pacientes com TEA. Neurodesenvolvimento adequado. Esse termo já pega um pouquinho, né? Mas daí eu calo a boca porque a gente ainda não tem um termo 100% adequado para tratar do típico e do atípico. Trata-se de uma estimulação cerebral gerada por uma corrente elétrica que resulta em uma crise convulsiva com o objetivo de causar alterações no comportamento e melhorar os sintomas psiquiátricos, diz o trecho. Gente, é sério, não dá nem, sabe? Aí a Comissão Nacional, né, de Incorporação de Tecnologias do Sistema Único de Saúde deliberou para que o tema fosse submetido à consulta pública, tá? A consulta pública. Opa, a Henry entrou. Deixa eu convidá-la. Gente, tudo mudou aqui. Pronto. Daqui a pouco ela entra, certo? Então, com condições favoráveis. Como é que pode uma coisa dessa, gente? Boa noite. Boa noite, tudo bem, Samira? Tudo, meu amor, mas você não tá aparecendo. Não, vixe, eu tô te vendo. Não. Eu tô te É vendo. assim, eu tô a metade da tela e a outra metade tá escura. Como é que eu faço? Você tem que abrir sua câmera. Tá aberta? Tá, eu tô me vendo aqui, eu tô me vendo normal. Quem tá participando também tá vendo? Eu tô te vendo e eu tô me vendo. É, eu não tô te vendo, mas aí o problema pode ser meu, Eu tô te né? vendo e eu tô me vendo ao mesmo tempo. Pronto, deixa eu ver aqui como é que a gente faz. Não. Porque mudou, né? Tá A aí? gente Não tá me vendo? mudou. Não, tô não, mas vamos deixar assim, porque o importante é que os outros Pergunta se vejam, as né? pessoas Então, estão vendo. As pessoas estão vendo? Ela tem ela que tem que sair sair aí e entrar novamente. Deixa já eu ver. novamente. Pronto. Aí faz o seguinte, pede autorização e eu dou para ver se dá certo dessa vez.
Tá, tá bom? tá. Então, eu vou fechar e aí eu entro de novo. Tá bom. Obrigada. Então, gente, continuando, né? Eu li aqui, tá certo? Termo oficial para vocês, que é justamente para não ser a minha fala, né? Ser uma fala, tá? Que está sendo visualizar. Estou entrando aqui com ela, ver se agora a gente aparece. Opa, agora tá aparecendo. Agora deu certo. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por haver aceito meu convite, né? Meio que de última hora, certo? Eu também quero agradecer o seu Arthur Holanda, que indicou, né? E ele é Foi. uma pessoa maravilhosa, então Eu ia é uma dizer, pessoa que a gente está sempre em contato, muito legal ele, gosto muito dele. uma pessoa maravilhosa, gente. O Arthur é incrível, né? Pai de uma criança com autismo, né? Uma criança, Um um rapaz, rapaz né? já, Já tá um rapaz, rapaz. né? E, gente, a nossa convidada é mãe, tá? Ela vai falar aqui um pouquinho de uma criança com autismo, certo? E ela vai justamente falar, tá? Assim que eu terminar essa minha fala aqui, eu estava justamente lendo, eu li aqui uma parte do artigo oficial, tá? Que falava sobre eletrochoque, explicando o que era e por que que nós somos contra. E aí eu queria que você falasse um pouquinho da sua visão, da sua sensação, como você percebe isso como mãe, tá bom? Então, assim, por que que nós somos contra? Primeiro, violência gera violência. Então, não é com violência que eu vou diminuir ações agressivas de uma criança, seja ela autista ou não, certo? Tratar autismo, também mencionei que autismo não é tratável porque não é doença, tá certo? Então, não adianta você querer tratar o seu filho com autista ou com autismo, porque não é doença, então não é tratável, certo? A gente já discutiu isso. E Porque outra, assim, é uma agressividade. Quando eu comecei a ler, eu me lembrei, me veio à eu vou ter mente. só que dar um pouco de papel para o meu filho ali para poder eu continuar aqui, mas pode continuar falando, porque mãe de autista é assim mesmo. E é bom, sabe por quê? Porque as pessoas percebem como é a vida de uma mãe atípica, né? Como é a vida de uma mãe com filho autista, tá? Porque muitas pessoas, às vezes, né, esquecem que existe uma mãe, né? Por trás de uma criança autista, tá? Existe uma mãe, né, que luta por essa criança, existe uma mãe que cuida, né? Então, para fazer uma coisa, tem que compartilhar com o filho, então tem que estar sempre se dividindo. Então, a vida de mãe, né, é essa correria. Então, por um lado, também é bom por isso, tá? Então, É então, desse jeito. Eu tenho que dar coisas para ele fazer, para eu poder fazer outra coisa e fazer assim. pois é, o que muita gente não entende, né? Muita gente não entende como é a rotina de uma mãe de um filho autista, né? Muita gente, sei lá, parece que não percebe que é coitadinha. Não, não é coitadinha, é apenas uma mãe mais sobrecarregada, né? Ela tem mais tarefas a fazer do que uma mãe que não tem um filho autista. Ou, vamos dizer, uma mãe com filho com deficiência, que de acordo com a lei, né, o autista é considerado deficiente, e uma mãe que não tem um filho com deficiência. Então, tem mais demandas, porque o filho requer mais demandas, tá certo? Bem mais. Tem mais demandas, fora de casa e dentro de casa, tá? Então, muita Uhum. gente desconhece a realidade familiar de um autista, né? A Clau aqui Com está certeza. contribuindo bastante com a nossa live, com intervenções maravilhosas, viu? Então, gente, a eletro, a convulsão, ela não faz bem, certo? Não adianta que você não vai tratar o autismo dando choques nele para que ele mude de comportamento. Para começo de conversa, o autista vai compreender que está levando esse choque para isso,
certo? Ele não vai ter essa capacidade para compreender, tá? O que que acontece? Nós, quando nós estamos fazendo o aconselhamento familiar, né? Eu que trabalho também com essa parte de terapia familiar, inclusiva, eu digo muito. A surra, né? Não sei como é que vocês chamam na cidade de vocês. Aqui em Fortaleza a gente chama pê, chama surra, tá certo? A gente chama o É quase cultural, né? Porque, assim, as pessoas mais antigas tinham esse costume, né? Exatamente. Né? Tinha o costume de educar a criança à base da chinelada, né? Algumas cinturadas, coisas desse tipo. Por que que a gente não aconselha na criança autista? Primeiro, a criança normalmente é sensorial. Então, a sensibilidade dela é diferente da sensibilidade das outras crianças. Então, a agressão, que às vezes só uma chineladinha, não é só uma chineladinha, não, tá? Você está invadindo, tá? A sensibilidade da criança com autismo. Segundo, ele não vai compreender que ele está apanhando por determinado comportamento. Terceiro, às vezes, o seu comportamento agressivo gera nele mais agressividade nos outros. Ele pode até parar de ser agressivo ou de fazer um comportamento que nós julgamos errados agora, mas depois ele faz em outro ambiente. Então, ele vai divulgando para os outros o que ele recebe em casa. E, por último, a gente não deve bater no autista, porque às vezes serve de estímulo para ele repetir a ação. Ele, às vezes, percebe que, fazendo aquela ação, ele recebe a atenção do pai e da mãe. Mesmo que essa atenção doa, tá? Mesmo que seja uma atenção que vai lhe causar algum sofrimento, mas ele está recebendo a atenção do pai e da mãe, ele está chamando a atenção. Então, ele está conseguindo o que quer, tá? Então, é a forma errada de chamar a atenção dos pais, tá? Então, nós somos totalmente contra a agressão em relação a qualquer tipo de criança. Só que, no caso, nós estamos falando de autista, tá bom? Então, eu acredito que tenha ficado, assim, bem claro o porquê que nós somos contra essa medida. E nós queremos o apoio de todos vocês para que a gente não aceite, tá? Da mesma forma que a gente não aceitou, a gente continua lutando contra o retrocesso da escola especial. Nada de escola especial, escola inclusiva. Tá certo? Crianças típicas aprendem com as atípicas, crianças atípicas aprendem com as típicas. Então, todos juntos, com as suas diferenças e com as suas igualdades, com as suas habilidades e com, vamos dizer, as suas deficiências, porque todos nós somos, né? Nós somos muito hábeis em uma coisa e nós somos pouco hábeis em outra. Eu sou muito boa na escrita, na fala, no português. Eu já não sou boa na matemática e na química. Tá certo? Então, todo mundo é assim. Tá bom? Então, vamos escutar aqui um pouquinho o olhar de mãe diante dessa ideia absurda. Bom, eu gostaria de dar boa noite aos presentes, né? Eu sou a Efigênia Rocha. Aqui nas redes eu sou a F. Rocha. Tenho 47 anos, mãe de um autista adulto, de 26 anos. 26 anos. Né? Então, assim, quando eu vi a notícia, eu achei até que fosse uma fake news, porque eu achei tão absurda que eu nem acreditei de início. Depois eu fui ver que era real. E eu já comecei a me movimentar, já comecei a pesquisar sobre isso, né? E o que acontece? Não existe nenhum dado científico, nenhum tipo de pesquisa que comprove que a eletroconvulsoterapia pode ser usada em autista. Não existe. Por quê? Porque ela está sendo usada, ela já é usada na depressão profunda, né? Em adultos, com o consentimento da pessoa e o consentimento familiar. Então, quando aquela depressão chega ao ponto de nenhum medicamento mais que é usado, né, na rede toda, fazer efeito e a pessoa continua naquele estado de querer se matar e tudo mais, é o último recurso. Olha só a coisa como é séria. É o último recurso.
né? No tratamento da catatonia. Catatonia é aquele estado em que a pessoa fica quase que morta, né? Então a pessoa para de comer, para de andar, né? Não tem mais estímulo nenhum. Então, nesse estágio, a psiquiatria recomenda o uso dessa medida como a última, né? São na faixa de 10 a 15 sessões. Não é igual aos anos 70, porque era choque elétrico igual uma tomada. Nos anos 70 era para torturar mesmo. Agora são baixas voltagens, tem que ter anestesia, tem que ser em ambiente hospitalar. Então, se não existe nenhum protocolo dizendo que isso serve para autismo, eu não sei de onde esse povo tirou isso. Não sei de onde esse povo tirou isso. Porque não tem indicação, né? Se você vai fazer uma pesquisa, eu pesquisei até um artigo da Cielo, né? Que é um artigo científico, acadêmico. Até um artigo da Cielo eu li. Não tem indicação, tem nem essa palavra lá, autismo lá. Certo? Tem transtorno bipolar, depressão profunda, catatonia, né? Narcolepsia, que é uma doença que você cai dormindo assim, ó. Né? Então, assim, só existem essas indicações e nenhuma outra. Então, assim, aonde que eles tiraram que a agressividade vai ser tratada gerando uma convulsão? Porque isso aí é o seguinte, você vai dar uma descarga elétrica no cérebro e vai gerar uma convulsão artificial, entendeu? Então, assim, é um negócio que tem risco, tem que ser no ambiente hospitalar, tem que fazer elétrico do coração, tem que estar lá um médico de plantão e tal. É um procedimento todo cheio de coisas para acontecer. Não é assim, não é chegar e fazer, não. É sério. E ele tem também, no artigo científico que eu li, um problema que é a desmemoriação. Como ela cria essa onda, né, elétrica no cérebro, ela atinge a memória. A pessoa vai começar a esquecer coisas e tal. Mas entre a pessoa se matar, né, no caso de um adulto com uma depressão profunda, que já foi tentado todo tipo de medicação, né? Esse caso específico. E a pessoa sobreviver, então muitas vezes é indicado que a pessoa sobreviva. Claro, é a vida que está em jogo. E a pessoa vai ficar desmemoriada, vai ficar meio assim abobalhada, mas a pessoa vai viver, né? Vai ficar viva. Agora, no caso do autismo, existe N coisas para melhorar a questão da agressividade. A clínica escola, que já é prevista na Lei Berenice Piana, cadê as clínicas escola? Né, ô Samira? Cadê esses centros integrados? O autista precisa fazer educação física, que realmente a questão de você fazer exercício físico melhora essa questão da agressividade. O óleo de cannabis, que eu sou a favor, porque já tem meu filho toma canabidiol. Então, não é invasivo, é natural, já tem muito estudo sobre isso. Inclusive, o médico do meu filho é um especialista no assunto, doutor Pedro da Costa Mello, entendeu? Então, por que não aprovar no SUS o canabidiol como tratamento para o autismo? Né? Que é um remédio fitoterápico, feito de planta. E ao invés de propor um absurdo desses. Então, eu, como mãe, fiquei muito preocupada. Por quê? Porque o meu filho já foi internado. Meu filho já foi internado aqui em Fortaleza, no Hospital Mental de Messejana. Então, as pessoas que iam ser levadas para fazer esse tratamento seriam essas, as pobres, que precisam da internação psiquiátrica. Não ia ser o filho do rico, né? O filho da classe média que pode ter um tratamento todo melhorado, pago, aba, intervenções, né? Não, ia ser o pobre que não tem nenhum outro recurso e precisa do SUS. Por isso eu sou contra, porque isso aí abre um precedente muito sério para a pessoa ser internada, né, o autista ser internado numa crise grande que está tendo em casa, de agressividade, de automutilação, e chegar lá e ser levado a ser submetido ao eletrochoque. Entendeu? E para isso, existem medicamentos para acalmar, né, a pessoa com autismo. Existem medicamentos, é como você disse, ele é utilizado para pessoas com depressão profunda, que já está à beira do suicídio, ou seja, já tentou de tudo, né? E o autista, ele já tentou de tudo, né? Então, não é bem assim. Deixa eu só lá aqui. Eles deveriam conversar com o neurologista sobre epilepsia. Exatamente, gente.
essa parte da epilepsia é muito grave, certo? A crise convulsiva, a pessoa pensa que a crise convulsiva é só aquele tremor, morder a língua, né, os lábios, a língua entortar, não é só isso, né? Como Tem você a de ausência. exatamente como você A de ausência pouca gente conhece, a pessoa fica com o olho parado, sem piscar, assim, ó. E aí, às vezes, passa desapercebido. isso porque crise convulsiva é diferente de crise epilética, né? Muita gente não sabe, mas a crise epilética é diferente da convulsiva. Então, existem vários autistas, como várias outras pessoas, né? Que têm essas crises e você, neném, muitas vezes na escola, você diz assim, ó, ei, ei, acorda, tá voando, né? Às vezes a gente brinca, mas é uma crise que a criança está tendo, né? Justamente o parado, o olho, né? Que você faz assim, nem, tá certo? E outra coisa que você mencionou que foi muito boa, a questão da memória. Essas crises causam a perda da memória de curto prazo e de longo prazo, tá certo? Sério? E a pessoa mistura situações, certo? Então a pessoa fala de quem morreu como se ainda estivesse vivo. A pessoa fala, eu estou dando aqui alguns exemplos, tá? Que realmente Como quem tem Alzheimer, né? Quem tem Alzheimer age assim. exatamente, eu estou falando de exemplos que eu mesma vi, tá certo? Por exemplo, ir à padaria para comprar roupa, sabe? Absurdos, coisas que você percebe que a pessoa sabe que não é assim e ela fala. Então é o que nós chamamos aqui, não fala coisa com coisa, tá? Isso. Então, é muito grave e tem os seus efeitos colaterais. Então, não é simplesmente sugerir, tá certo? E aí também vem outro questionamento. Eles vão testar em quem? Eles vão testar em macaco? Eles não vão testar em macaco, até porque a defesa dos animais, né, estão com tudo para que isso acabe, né? Para que É o teste. exatamente, para que esses testes deixem de ser feitos em animais. Então, os testes vão ser feitos em quem? Em autista. Porque se é para autista, vai ser feito em autista. E aí? Se fosse meu filho, ele não seria cobaia. Disso não, certo? Pois é. Eu mesma, assim, às vezes eu até digo, rapaz, eu teria coragem, por exemplo, da Covid. Se for para salvar várias vidas, eu teria coragem de ser uma cobaia, experimentar a vacina, certo? Graças a Deus nunca peguei a Covid, já recebi as 3 doses, mas eu teria coragem. Por quê? Porque tem base científica, é para salvar muitas vidas, mas essa daí, o meu filho não iria de jeito nenhum ser cobaia. Deixa eu ver aqui um comentário, ver se eu consigo baixar. Ter uma crise de ausência e a dor depois do ocorrido. Exatamente. Muitas pessoas também não sabem que essa crise, tá certo? Ela causa dor, tá? Essa crise convulsiva, né? Ela causa dor. A pessoa fica toda dolorida, como se tivesse literalmente levado uma surra, tá? Por quê? Porque é uma descarga elétrica muito forte, certo? No organismo da pessoa. Então, a crise convulsiva, ela não é simplesmente você se tremer ou coisas desse tipo, ou você ficar parado, né? Ou você começar a falar coisas totalmente sem sentido, você não saber onde você está, né? Porque muitas vezes você não sabe onde está, você não sabe o que é isso ou o que é aquilo, né? Você não sabe quem é o seu filho, você não sabe seu próprio nome. Existe também a dor física, tá certo? Aquele cansaço, como se você tivesse corrido uma maratona, como se você tivesse levado uma surra, tá? Então, tem o emocional e tem o físico, tá certo? Então, assim, eu que não sou mãe, né? Eu disse aqui no começo, eu sou mãe pet, então é totalmente diferente. E ainda sou uma mãe pet, né? Como a minha irmã diz, sem futuro. Quem cuida mais da minha pet é a minha mãe. Eu digo, ei, eu que sou tua mãe, né? Ela só quer saber da minha mãe, o negócio dela é a avó, né? O xodó dela, o amor da vida dela é a avó, não sou eu, né? Então, até nisso não deu muito certo. Então, gente, imagina uma mãe, né? E aí eu fico imaginando o seu Eu sentimento. conheço o ambiente
hospitalar, entendeu? Assim, eu acho que foi por isso que o teu Arthur me indicou, porque assim, eu sei o que é estar com um paciente dentro do hospital mental. E aqui em Fortaleza, eu vi pacientes serem maltratados, eu vi pacientes discutirem com um técnico de enfermagem ser amarrado numa cama como punição. Agora, imagina se tivesse uma máquina de eletrochoque lá. Eles iam dar eletrochoque para a pessoa ficar quieta lá, entendeu? Então, assim, é uma luta muito grande, humanizar os espaços, né? Os espaços hospitalares de saúde mental, né? Então, assim, ó, a gente já andou muito, porque já existe o pessoal, o movimento antimanicomial, né? Existe o movimento antimanicomial. Então, autista nem era para ir para aquele lugar, nem era para ir, era para ter um local especializado, um atendimento especializado para autista, que não tem. Então, quando o autista quebra tudo em casa, como meu filho faz, tal, abate na mãe, se automutila e tal, e ele já é adulto, qual é o recurso que a mãe tem? Nenhum jeito é levar nesses lugares. E lá ele vai ficar junto com dependente químico, com esquizofrênico, com psicótico, com bipolar, com depressivo, com todo mundo junto. Né? E às vezes é submetido a ficar horas e horas amarrado numa cama, que eu lutei muito lá para isso não acontecer, entendeu? Meu filho de ficar assim 12 horas lá amarrado em cima de uma cama, e eu, lógico, lutando contra, né? Brigando com o povo e tal, desamarrando e tudo, entendeu? Agora, então, é por isso que é perigoso isso passar. A gente vai lutar para isso não passar. Para essa proposta ser anulada, totalmente anulada. Porque eles não merecem isso. Eles merecem um tratamento multidisciplinar, com TO, com fono, psicólogo, tá entendendo? Com bons neurologistas, com bom acompanhamento médico, exames. O meu filho passou o ano de 2021 inteiro. O médico dele, psiquiatra, não pediu um exame de sangue esse ano. Ele fez exame de sangue ano passado, né? No meio do ano passado, de 2020, que o meu filho fez exame de sangue. Mais de um ano que o meu filho não faz exame de sangue, porque o médico não passa. Então, assim, ó, existe também a epilepsia que você estava falando, em autistas, uma que dá dormindo, que chama epilepsia oculta. Uma amiga minha perdeu uma filha, uma amiga do Rio de Janeiro, perdeu uma filha de 30 anos para essa epilepsia do sono. Ela teve coma e tal, ela acabou se internando 2 ou 3 vezes, e na última vez ela veio a falecer porque estava no meio da Covid e eles não deram a assistência necessária para ela naquele momento. Estava bem no ápice da Covid, em abril do ano passado. E ela está processando o Estado do Rio de Janeiro, a Prefeitura do Rio de Janeiro, por negligência e tudo mais. Mas não adianta, assim, por mais que ela vá ser indenizada, ela perdeu o amor da vida dela, que é a filha dela. Entendeu? Então, assim, ó, o exame que detecta essa epilepsia do sono não tem no SUS, por exemplo. É um exame caro, a polissonografia você tem que pagar particular. Então, vamos lutar para ter esses exames no SUS, tratamentos já amplamente verificados, tratamentos que dão certo, ABA, terapia sensorial, tá entendendo? Clínica escola, moradias assistidas. E essa história de eletrochoque, pelo amor de Deus, vamos esquecer que isso existe. Eu sei porque eu conheço, né, quem tem epilepsia, né, a oculta. Eu sei disso. É a mais grave, justamente porque a pessoa está dormindo, né? E aí ninguém percebe, nem quem dorme com ela e nem ela mesma, certo? Esse exame realmente é muito difícil, tanto que quem eu conheço, assim, né, tem que lutar, no caso, tem plano de saúde, mesmo assim, para repetir o exame, ainda tem que ter laudo, você tem que ir lá autorizar, é uma burocracia grande, eu sei disso, né? Eu sei disso, imagine o SUS, tá? Exatamente. Então, assim, eu sei exatamente, assim, né? Eu posso dizer que eu estou presenciando, né? Porque eu estou perto de quem está tendo, né? Crises convulsivas e realmente não é nada fácil você ver a pessoa, né, na crise, você vê as consequências, você vê os remédios são caríssimos, tá certo? 200 e tantos reais, 100 e tantos reais, tá? Então, são caríssimos, tá certo?
esse exame realmente não é um exame fácil, não é um exame, sabe, assim, fácil para você conseguir, e é super importante, porque é justamente ele quem vai estudar e é ele quem vai descobrir que a pessoa tem as crises durante o sono, né? Então, ele é fundamental, você tem toda a razão, ao invés de retrocesso, tá? Ao invés da Isso. gente pensar em escola especial e colocar os que atrapalham numa escola e os que não atrapalham em outra, a gente devia pensar muito mais em ações como essa. Ao invés da gente pensar em eletrochoque, a gente poderia justamente pensar muito mais em outras alternativas, tá certo? Como, por exemplo, terapias naturais, junto com as terapias convencionais, auxiliam demais, tá certo? Auxiliam demais. Imagina, gente, você juntando um adulto, tá? Eu vou aqui no filho dela que é adulto, fazendo yoga, certo? Vai acalmar. Ah, vai resolver, ele vai deixar de ser autista? Eu já disse nunca. Mas, por exemplo, o yoga vai melhorar a concentração, vai melhorar a questão dos movimentos dele, né? A questão do tônus muscular. Ele vai ter que se concentrar, e eu digo porque eu já fiz yoga, parei de fazer yoga por causa da pandemia, né? A gente pensa que é coisinha fácil, não é. Você precisa. Eu já tentei, não consegui. Pois é, você precisa se concentrar, tá certo? Então, é algo que te acalma, mas não é fácil, tá, gente? Assim, eu pelo menos não consegui, porque eu tô calada, mas a minha Eu mente é acho que nem todo falando. autista conseguiria, né? Porque como tem essa questão da concentração, meu filho, por exemplo, ele não conseguiria, Pois porque é. ele tem um autismo severo, é mais complicado, mas os Mas é uma outros tipos de tentativa. autismo é um espectro, né? E isso É um espectro. Então, ó, tinha uns que conseguiriam, com tem, certeza, mas tem. de tal do jeito Pilates, aqui, eu acho que não. Pilates. Pilates também, sabe? Theta Healing. Então, assim, aromoterapia, sabe? Existem outras alternativas. Então, Óleo essencial, muito bom, óleo essencial. olhos, exatamente. Então, assim, existem outras maneiras de você auxiliar essa criança ou esse adulto a se acalmar. E outra, o que é mais importante de tudo isso? Intervenção precoce. Se o SUS, Total. certo? Se o SUS facilitar o atendimento, é descoberto muito mais cedo o autismo, a gente começa a intervenção muito mais cedo e até essa parte da agressividade, ela é trabalhada mais cedo, certo? Então, Concordo existem totalmente. formas mais adequadas da gente trabalhar a agressividade no autismo, como qualquer outra comorbidade, do que um eletrochoque, que é algo totalmente agressivo. Gente, eu só lembrei da época que eu tive que estudar para fazer minha dissertação, que eu tive que ler livros e ver gravuras, né, de pessoas acorrentadas, sabe? Tudo ficou De certo. pessoas presas como animais, pessoas com corrente, sabe, aqui no pescoço, como se fosse, sabe, assim, uma fera. Então, as pessoas não eram tratadas como seres humanos. Não, não eram. Inclusive, aqui no Brasil, existe um livro chamado O Holocausto Brasileiro, né? É um livro que só se você for muito forte para você ler, não é para qualquer um. Eu não conseguiria, porque eu sou muito emotiva, Depois eu quero muito o nome. sensível. Então, o nome do livro é Holocausto Brasileiro, que fala sobre o manicômio de Barbacena, o famoso hospício de Barbacena, em Minas Gerais, onde 30 mil pessoas morreram lá. Foi durante toda a existência do manicômio, tá certo? Desde o início do século XX até quando ele foi fechado em 1980, tá? Então, durante toda a existência do manicômio, 30 mil pessoas aproximadamente morreram lá, das formas mais cruéis possíveis, porque era fome, era doença, elas eram tratadas feito animais, como ela está dizendo, tinha eletrochoque, entendeu? Assim, a medicação era muito pouco, porque eles nem ligavam de medicar as pessoas, então as pessoas se matavam lá dentro, se suicidavam lá dentro. Então, assim, é um absurdo. E aconteceu, é histórico. Então, assim, foi preciso um estrangeiro vir no Brasil, fotografar aquilo,
denunciar aquilo para o mundo, para que foi na época da ditadura militar ainda estava terminando o período ditatorial, eles irem lá e fechar Barbacena. E tinha um Juqueri no Rio de Janeiro, igualzinho também. Agora, Então, foram olha dois só o grandes contraste manicômios que tinham no Brasil e que as pessoas foram para lá para morrer, literalmente para morrer. Agora, olha o Que é- contraste. Você sabe a história do... O que você quer? O que é? Não tem bolacha creme crack. Ele quer, eu dei bolacha doce, rosquinha de coco, ele disse que quer bolacha creme creme crack. crack. Tem que ter a creme crack. Ele quer a creme crack. É. Depois mamãe dá, vai lá. Vai, começa daí, depois mamãe dá, vai. O meu filho ele não fala direito porque faltou fono. Mas eu teve entendi. pouco- Abre a geladeira que tem lá. foi pouca intervenção fonoaudiológica com ele. Ele foi diagnosticado só com 5 anos e 4 meses. Né? Já foi tardio. Também ele nasceu em 95, né, gente? Também. Ele nasceu na década de 90. Também. Então, assim, tinha pediatra que nem sabia o que era autismo. Ainda só pra vocês terem tem. ideia, nem sabia. Ainda tem. Sabe, eu dizia, gente, o meu filho, ele roda demais, ele gira. A pediatra dizia, não, mãe, isso é normal. São as heterotipias, Ele né? precisa ter mais doutora, pelo amor de Deus. Esse menino, ele tem 3 anos e não fala, doutora. Não, mas é assim mesmo, depois ele fala. Quer dizer, o pessoal não tinha nem ideia do que ele tinha. Gente, olha aqui o que disseram, que não deu para eu ver. Eu tinha epilepsia catamental que ocorre no período menstrual. Olha só, gente, para você ver como isso é sério, viu? Tem uns aqui que eu não estou conseguindo ler porque está muito claro para mim. No lugar do investimento desnecessário, por que não criar espaços para inclusão social para todos os autistas? Rede de apoio para paciente e família. É exatamente isso que a gente está querendo, tá? E aí eu vou falar aqui 2 coisas, o nosso tempo está acabando, qualquer coisa eu saio e a gente entra de novo, se você não se incomodar. Tá, porque o assunto está muito bom, mas o Instagram só me dá 1 hora, né? Então, qualquer coisa eu saio e entro. Mas só mencionando aqui o que você falou, antes que eu esqueça, eu quero falar sobre esses espaços, tá certo? Que eu descobri algo no congresso que eu fui agora, e quero falar sobre o contraste. Enquanto você falava aí nessa questão dos manicômios, né, que os médicos, os psiquiatras, né, tratavam como louco, como endemoniado, né, porque era assim que, vamos dizer, os anormais, porque não existia autismo, né, existiam os anormais, certo? Eles eram tratados. Existia pouquíssimo diagnóstico, todo mundo era louco e pronto. Todo mundo. Não tinha no diagnóstico. Pecado do pai ou da mãe, né? A criança nasceu daquele jeito por maldição, A não era filho de Deus, era do diabo. muito grande, imagina, né? Década de 70 no Brasil, totalmente desinformação Exatamente. Então, assim, o nosso progresso já foi muito grande, mas a gente ainda tem um longo caminho a percorrer. Agora, enquanto isso acontecia, você sabe da história do Ho'oponopono? Aquela meditação, a meditação. Eu te amo, já vi. Sinto muito, eu te sou amo, grata. Me perdoe. Pronto. Foi um psiquiatra que trabalhava no manicômio, pediu permissão para trabalhar com 10 pacientes com esse tipo de oração, certo? E aí, ao invés do eletrochoque, ele foi trabalhar justamente o sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. E através dessa experiência, todos os seus pacientes receberam alta. Que coisa maravilhosa. Tá, pois depois, se você tiver a oportunidade de ler sobre o Ho'oponopono, certo? Muita gente não gosta por causa da religião, tá? Porque leva para o lado religioso. Mas você não é obrigado a levar para o lado religioso, tá? Então, assim, eu não vou entrar agora no mérito para explicar o que significa tudo isso, tanto por causa do tempo, como pelo tema que não é esse, tá? Mas eu sou fã do Ho'oponopono, tá? Eu sou fã. E para você ver, enquanto um psiquiatra estava tratando a pessoa como um louco, um bicho, o outro estava tratando como um ser humano através do amor, através do perdão, através da liberação de sentimentos, tá certo?
Como a gente aprende na psicanálise, a cura vem pelo falar. Então a gente está cheio de sentimento, não coloca para fora e faz o quê? Adoece, tá Adoece. certo? Tem muita mãe de autista adoecendo por isso, sabia? Muita, porque não tem condições de colocar para fora, não tem condições de se profilar, não tem com quem conversar. Muitas pessoas não entendem, olhem para o seu filho como se o seu filho fosse um extraterrestre, tá entendendo? Eu tenho um grupo de mães no Zap, justamente que é de autoajuda esse grupo. A gente fica conversando e colocando para fora as nossas vivências. Isso tem feito Isso é muito bem super para ela. importante. Foi para o lado emocional ao invés de ir para o físico de forma agressiva. Exatamente, foi para o lado emocional e conseguiu curar. Então, assim, gente, essa história do Ho'oponopono é linda, tá certo? Assim, eu sou fã, né? E aí, assim, sou suspeita para falar. Só que é como eu tô dizendo. E detalhe, gente, nesse momento de pandemia, o Ho'oponopono me ajudou muito, tá? Porque eu fiquei muito estressada, muito estressada. Então, o que que eu fazia? Eu ia para o meu quarto, colocava o fone de ouvido, ouvia meditação guiada, tá certo? Muitas vezes eu ficava, eu te amo, me perdoe, né? Sinto muito, eu te amo, me perdoe, sou grato. E aí eu ia lembrando de coisas que me faziam mal e eu ia, tipo, liberando perdão, entendeu? Eu tô com raiva por isso, né? Me perdoe por eu ter permitido que isso acontecesse na minha vida, entendeu? Eu sinto muito por eu ter vivido isso, né? Mesmo sem ter culpa, eu permiti que acontecesse e por aí vai. Então, gente, é muito melhor do que eletrochoque, tá certo? Muito melhor, tá? Então, deixa eu fazer o seguinte, por causa do Instagram que vai já já, ele vai encerrar e eu não vou poder gravar, eu vou fechar, vou finalizar e vou imediatamente entrar de novo, tá? Então, eu convido vocês a ficar com Quando a você gente, entra de novo, eu coloco um negócio ali para ele a comer, creme viu? crack dele, tá bom? Então, Tá enquanto bom. ela dá a creme crack que tá lá na geladeira, que eu ouvi, tá certo? Eu vou reiniciar e aí eu convido vocês a ficar com a gente, porque esse assunto tá muito bom, tá certo? Tá muito interessante e é muito importante, tá? Então não sai daí não, aguarda a gente só mais um pouquinho, tá bom? Até daqui a pouco. Tá bom.